Olá, amigos e amigas! Vamos juntos para a gravação de mais uma reflexão em que você sabe ficará disponível aqui no meu canal no YouTube, na minha página no Instagram, no Facebook e lá no meu site que eu te convido a dar uma visitada lá, o www.felipenazarete.com.br. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de um conceito que eu trabalho com muita frequência dentro da minha prática de trabalho, que eu chamo de atitude em fé. Ora, antes de falarmos acerca desse conceito em si, eu acho que cabe a gente aqui delimitar aquilo que eu quero dizer sobre fé. Isso porque, em função da precariedade do nosso vocabulário, existe uma fenomenologia muito grande de coisas que é atribuída sob a nomenclatura de fé. Só que o que eu quero dizer como fé, para isso eu criaria pelo menos uma distinção básica aqui entre fé e crença. Crença é aquilo que eu professo como sendo supostamente o que eu creio, mas que nada mais é do que aquilo que eu partilho de um saber em comum no meio onde eu estou inserido. Crença, portanto, é aquilo que pode ser ensinado de pai para filho, de professor para aluno, pode ser transmitido de mestre para discípulo. Isso porque crença é reproduzível. Ora, as religiões, elas produzem crenças na medida em que elas normatizam as suas formas de liturgia, de devoção. E todos esses comportamentos, eles podem ser transmitidos de uma geração para outra. A fé, ela é absolutamente única, singular. Não se tem como ensinar. Ela prorrompe espontaneamente do ser, porque enquanto a crença repete, a fé inaugura. Enquanto a crença ela segue uma tradição, a fé ela desbrava um caminho novo, Então a fé é como Paulo dizia, ela não vem de vós, é um dom de Deus, porque graças a Deus a gente não precisa viver em fé o tempo todo. Porque se tivéssemos que assim viver, a fé inevitavelmente ela produz uma tensão, ela produz um desconforto. E por mais que eu possa conviver com ela durante anos, ela me serve como uma verdadeira pedra no sapato. A crença não produz isso. A crença, meu Deus do céu, se todo mundo ali na sua comunidade religiosa, por exemplo, tem o costume de ir de saia, você não vai usar a fé para ir de saia, é normal ir de saia. Se todo mundo costuma se reunir aos domingos, meu Deus do céu, não vai ser desconforto nenhum você ir para a reunião justamente no domingo. Agora a fé é diferente. A fé ela já produz um delay aí nessa configuração. Pegando esses exemplos que eu estava dando, a fé ela já entra a norma aqui é todas as mulheres entrar de saia, mas aí vai ter aquela mulher que vai pensar, olha, desculpa, eu não vejo o menor problema colocar uma calça. Vou de calça. Aí tem um ato inaugural aí. E ele por mais que a pessoa possa estar movida por uma certa certeza, do ponto de vista do conforto, não, ele não existe. Ele é desconfortável porque ele notoriamente vai colocar a pessoa num caminho de exceção. Assim é a fé. Por isso é que a fé, mas isso eu estou dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, nós estamos entrando num terreno onde, se eu for parar para ficar exemplificando as inúmeras formas disso se concretizar no chão da vida,
Nem um vídeo aqui vai dar para a gente comportar tudo, porque, embora a crença seja mapeável, a fé, ou na fé, cabe o infinito. Só que só a crença é possível de reproduzir. A fé, ela é quântica, porque na medida em que ela aparece, ela some. E não é possível reproduzir. Não é possível reproduzir. Vamos supor, vamos voltar para aquele primeiro exemplo lá. Num local onde todas vestem saia, aparece uma com calça. A segunda, que já vai de calça, ela já está influenciada por essa primeira. De modo que a segunda, ela de uma certa forma já está reproduzindo a crença da fé da primeira. De modo que fé, ela vai ser sempre singular, ela vai ser sempre única, na sua circunstância, no seu contexto, ali dentro do seu panorama, no modo como a coisa transcorre. A crença, não, a crença ela pode se reproduzir. A crença, por exemplo, leva todo ano lá em Israel ter aquela procissão de uma pessoa levando uma cruz, reproduzindo aquilo que Jesus viveu, como que ali expressando uma crença, né? Porque tem um grupo inteiro, aquilo acontece como algo absolutamente confortável do ponto de vista psicológico, porque é uma encenação, é um simbolismo, é algo que versa na direção daquilo onde um grupo majoritário ali presente crê e pensa. Agora, quem inaugurou o ato em si foi Jesus, quando fez, e ali estava presente a fé. Portanto, a fé ela vai estar sempre inaugurando o inusitado na nossa vida. Pegando mais ou menos esse esclarecimento, né, vamos voltar para aquilo que eu estava chamando de uma atitude em fé. Existe muita coisa na nossa vida que a gente consegue se comportar e se decidir na direção daquilo que os nossos sentimentos ou que o contexto ao nosso redor nos impele. Ora, graças ao bom Deus, na maioria das vezes, quando a gente está com medo, a gente pode se preservar. Quando a gente está com raiva, a gente pode se impor. Quando a gente está com fome, a gente pode comer. Agora, vai ter determinados momentos na vida em que você vai perceber que um contexto está te fazendo mal, mas você desfruta de um estranho apego com aquele contexto. Vai chegar um momento na vida em que você vai perceber que tem uma dada situação que está te destruindo por dentro, mas do lado de fora todo mundo acha o máximo o fato de você estar engajado naquela situação. Ou seja, a vida vai colocar a gente diante de certas bifurcações onde a gente vai precisar escolher ou o caminho largo de satisfazer aquilo que os outros entendem que seria o melhor para o nosso caminho, ou o caminho estreito, onde a gente passa por aquele corredor, onde só o nosso coração está alinhado com o significado singular daquela decisão, embora você esteja sendo apedrejado pela incompreensão de todo mundo ao redor. Aí é que entra uma atitude em fé. A atitude em fé é aquela que nos permite entrar em linha de contradição em relação a determinadas instâncias que a gente passa a vida buscando agradar e buscando conciliar, que é o olhar do outro sobre a gente, tanto quanto determinados sentimentos que se coloquem e se façam de maneira agradável e prazerosos dentro da gente.
Nesse caminho, eu observo muita gente, por exemplo, entendendo que, por exemplo, um casamento está fazendo mal para ela. Mas como ela sente medo de terminar, então ela não quer terminar. Porque ela acha que ela só deveria terminar se ela tivesse um sentimento de coragem tal que a levasse a terminar. E aí muitas decisões são inadequadamente e indevidamente adiadas, porque a pessoa fica procurando tomar a decisão movida por uma emoção. Quantas já não foram as vezes que eu ouvi: ah, Felipe, como eu quero que venha uma raiva que eu já senti uma vez para eu chegar lá e tomar uma devida providência. Ou eu já ouvi: ah, Felipe, como eu gostaria que ele estivesse me traindo para então eu conseguir mobilizar as minhas emoções para tomar a tal decisão. Ou seja, a gente está sempre querendo, de alguma forma, compatibilizar os sentimentos com a natureza da decisão que precisa ser tomada. E enquanto os sentimentos parece que não se mobilizam naquela direção, o sujeito vai ad eterno adiando aquela decisão e vai se moldando, portanto, naquela situação e ficando cada vez mais nivelado naquela enfermidade de ser e de existir. E o que nos salva disso? O que nos salva disso é uma atitude em fé. É aquele botar o pé no vazio. É aquele dar um passo na direção do que os sentidos não comunicam. É aquele agir não de acordo com o que se vê. É aquele agir na contramão do que se sente. Só que a gente precisa dizer que esse daí é um panorama altamente desconfortável do ponto de vista psicológico, porém é a chave para a solução de muita coisa que, tendo convivido um tempo demasiado na nossa vida, provocaram conexões e modelamentos na nossa interação com aquela realidade, dificultando o nosso desvencilhamento daquela realidade. Portanto, eu quero te levar a pensar nesse conceito. O que você precisa para colocar um ponto final naquilo que você já entendeu que te faz mal, não é esperar o sentimento adequado surgir, mas sim uma atitude em fé, que é o que, por outro lado, eu costumo chamar de um delírio voluntário. Por que um delírio voluntário? Porque é um ato da consciência de acreditar terminantemente naquilo que se entendeu que é o mais saudável dentro daquele contexto, suportando o desconforto da possibilidade de estar errando, suportando o desconforto da possibilidade de ser punido, suportando o desconforto da imprevisibilidade de se você irá se arrepender e tomando um passo na direção apenas a partir daquilo que você já entendeu e que já não cabe mais para você, atribuindo fé a isso e suportando o espancamento do modo como as emoções vão se convulsionar do lado de dentro. Isso é uma atitude em fé. E é, inclusive, o que se traduz num diferencial do ser humano para os demais animais. Porque a girafa, quando está com fome, ela come. Quando está com medo, ela corre. Quando está com raiva, ela ataca. Mas o ser humano, ele pode postergar a sua alimentação. Ele pode encarar mesmo com medo. Ele pode se segurar mesmo com raiva. Ele pode caminhar na direção contrária do que impele o sentimento. Sobretudo, quando houver um entendimento. E mais ainda, um entendimento conciliado com uma atitude em fé.
É isso, gente boa. Espero que tenha servido para boas reflexões. Espero você no nosso próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, comente, interaja aqui com a gente. Um grande abraço, gente boa. Valeu!